No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, por-se-á o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Pai, fala conosco essa noite, para que a gente possa ser cheio da tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar sobre o seu chamado pessoal? Eu não estou falando de você vir para a igreja, não. Eu estou falando do propósito da sua existência. Eu estou falando daquilo que você nasceu para ser. E como as pessoas vão saber de você quando você for para a eternidade. Eu quero que você entenda que Maria era uma menina virgem. Provavelmente ela tinha muitos sonhos. Eu não sei que tipo de sonhos você tem, de verdade. Mas eu acredito que cada um que está aqui tem um sonho. Ontem meu cunhado, ele veio me visitar. Ele me fez uma pergunta, ele está de viagem agora, indo embora de outro estado. Ele disse assim: André, você já chegou no lugar onde você queria estar? Eu falei: nem perto. Eu tenho sonhos muito maiores. E ele falou: mas você está satisfeito? Eu falei: estou muito feliz e satisfeito, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mas eu não estou falando aqui de um sonho, de um talento ou de um sonho comum. Eu imagino que Maria devia ter a sua vida toda programada, toda organizada, e de repente parece que algo acontece com ela que bagunça a vida dela inteiramente. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você está pronto para a sua vida ser bagunçada por Deus? De verdade. Vamos imaginar que você fez os seus planos aí. Maria, você está com o seu plano? Olha, eu vou ganhar tanto em tantos anos, vou ser promovida. Estou falando com você de verdade, de sonhos que você tem. Vamos lá, Érica, quais são os sonhos que você tem, Wagner? Wagner, vou casar agora, daqui a um tempo, vou estar morando lá no meu apartamento novo. Ano que vem eu quero conquistar isso. Mas vamos só parar para pensar em um breve momento que tudo que você planejou, Deus simplesmente mudou tudo. E Ele não te pergunta se você está disposto a aceitar essa mudança, mas Ele sabe muito melhor do que você tudo o que vai acontecer com você. Apesar de você não ver de forma completa, você vê parte daquilo que Deus vai fazer na sua vida. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, a gente tem uma ideia. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E de repente algo acontece com você que muda a sua vida inteira. Será que você está pronto para passar por esse tipo de transformação? Vamos imaginar aqui, bem alto, que seu esposo não seja crente. Será que você está pronta para ver ele cheio do Espírito Santo? Como assim, pastor? Eu estou sonhando com isso. Porque talvez algumas pessoas que vão se converter nesse processo
vão mostrar a tua estagnação. Às vezes você vai orar por alguém e quando essa pessoa se encontrar com Jesus, você vai perceber que você está no mesmo lugar há anos, da mesma forma. Porque é cômodo. Ó céus, ó vida, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu estou nesse emprego, eu não vou tentar uma outra coisa. Eu não vou querer me despertar. Eu estou nessa igreja, estou tão feliz aqui. Aqui ninguém me incomoda. Se você se sentir muito confortável no lugar, tem alguma coisa estranha, porque o evangelho precisa se gerar desconforto em você. Se eu perceber no domingo de manhã como é confortável a minha cama, jamais eu vou vir para a escola dominical. Até porque a minha cama me abraça, meu travesseiro me chama. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho meio dodói aí. Agora, Maria, de repente ela recebe uma visita sobrenatural. Não é algo natural. É o mensageiro enviado por Deus. Imagina você está aqui hoje, de repente, no meio disso tudo, aparece um anjo e diz assim: Marquinho, ó Marquinho, eu tenho algo para você. Ó, é algo que ela nunca imaginou, igualzinho você. O teu chamado vai aparecer no momento onde você achar que isso não é tão importante para você. Porque tem pessoas que passam a vida toda buscando o chamado, mas não encontram. E tem pessoas que o chamado encontra a pessoa, porque é Deus que chama. Talvez a tua vida toda você pensou: um dia algo novo vai acontecer na minha vida. Eu fico pensando Maria, em algum momento ela pensando: algo novo vai mudar, eu vou casar com José, a minha vida vai ser diferente, não vou morar mais na minha mãe, não vou morar mais com meu pai. Mas o que acontece é uma visita inesperada carregando uma mensagem extraordinária, que Maria ia ser diferente. Sabe o que é triste? Você da mesma forma há 5 anos, há 10 anos, fazendo as mesmas coisas, nada foi acrescentado com as mesmas lutas. Existem pessoas que, se você conversar hoje e conversar daqui a 5 anos, estão vivendo as mesmas coisas. Com Maria não dá para viver a mesma coisa, porque ela ia ficar grávida de uma promessa que estava sendo esperada durante muito tempo. Filho de Deus. Era alguém que ela não ia controlar. Sabe o que é interessante do chamado? Você não controla seu chamado. Ele é maior do que você. Maria estaria prestes a gerar algo que era maior do que ela. Sabe qual é o grande problema, às vezes, da gente? A gente acha que a gente é maior do que o nosso próprio chamado. Deixa eu te dar uma dica, que eu falo isso para os pastores. O chamado é você. Você é o chamado. Você é aquele que ouve a voz do Senhor e vai. Mas na verdade você não é você, já que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso reconhecer que aquele que me chamou habita em mim e me conduz a esse chamado. Você entende? Eu e Deus unidos com a mesma mentalidade por meio do seu amor. Aí agora Maria está recebendo um chamado, mas ela não recebeu com manual de instrução. Eu não sei se já aconteceu com você, quando alguém começa a cantar uma música que você não conhece e você fica procurando a letra. Antigamente alguém dizia: roubaram o meu retroprojetor. Hoje é: roubaram o meu painel de LED. Existem canções que você não consegue. Maria não recebeu um manualzinho
dizendo assim: Maria, olha, quando você passar por isso, isso vai acontecer. Mas é interessante que você recebeu a Bíblia de uma forma tão tremenda e às vezes nem lê. Mas também, como alguém pode aprender algo só de teoria? Tudo que ela tinha escutado, estudado, apontava pela promessa que um dia o Messias ia chegar. Eu tenho certeza que ela jamais imaginou que o Messias seria gerado dentro dela. Talvez na sua vida você jamais imaginou que algum dos maiores milagres para a sua família vai ser gerado dentro de você. O anjo começa a conversar com ela. E entrando o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres. Ela recebe uma palavra: você é bendita, você é abençoada. Uau! Vai ter uma diferença, algo vai acontecer. Ela se turba com essa palavra, pensando: o que está acontecendo aqui? Eu fico imaginando milhares de dúvidas. O que está acontecendo aqui? É um anjo mesmo? Quem está falando comigo? Quantos de vocês, no meio das orações e da adoração, você sentiu que Deus falou com você? E no meio daquilo tudo você falou: será que é Deus? Será que não é? Você sente seu coração que Deus está falando alguma coisa, mas ela está escutando esse anjo falar. Não tem dúvida, não é o recado, porque o verdadeiro chamado não vem por recado de alguém. Eu não acredito em pessoas que dizem assim: não, eu tenho um chamado porque entregou uma revelação, foi a irmã Monique. A irmã Monique do Sapatinho de Fogo entregou uma revelação. E eu acredito que o meu chamado não, é um chamado direto, focado. Tu és bendita, tu és abençoada, chegou a tua hora. E ela fica nervosa e o anjo imediatamente percebe isso e diz: não temas, porque achaste graça diante de Deus, favor imerecido, graça. Sabe por que Deus está falando? Maria, você está preocupada com o quê? O mesmo Deus que está gerando o chamado é o mesmo Deus que vai fazer a manutenção desse chamado. O mesmo Deus que te chama, queria eu que todos aqui fossem pastores, mas não são. A gente vai começar a estudar sobre os 5 ministérios e talvez você perceba que a sua vida toda você foi um mestre. Talvez em algum momento você perceba a vida toda que você sempre foi um profeta ou um pastor. Aqui é a prova que ninguém rouba nada de você, porque Maria tinha muitos parentes. Só para você ter uma ideia, um parente dela recebe João Batista em seu ventre, anunciando algo que ia acontecer. E a Bíblia diz que elas não competem entre si. Pelo contrário, quando elas se encontram, o ventre das duas se estremece, a profecia e a revelação se estremecendo. Deus escolhe ela. Está falando: Maria, eu estou aqui porque Deus escolheu. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Não tem nada a ver com você, Deus te escolheu. E ponto. Não é porque você é bonzinho, ninguém é bom aqui. Não é porque você é talentoso, não, é porque Deus te chamou. E aquele que te chamou é fiel para cumprir. É simples assim. Eu vou repetir. Tem mais a ver com Deus do que com você.
Pastor, então eu vou embora, eu vou fugir. Se você decidir fugir, você vai fugir a tua vida toda. Eu estava ali conversando com o futuro diácono Júnior. Eu disse para ele: Júnior, se você tiver o dom de cura. Ele falou: eu nunca orei por ninguém por cura. Eu falei: se você tiver, você já reparou que a gente tem medo de orar pelas pessoas? Me responda com sinceridade: como é que você vai saber se você tem um chamado com cura, se toda vez que aparece alguém doente, você tem medo de orar? O problema é que às vezes a gente acha que o nosso chamado é tão grande que a gente se torna megalomaníacos. O que é isso? Você acha que você é melhor que todo mundo. A minha igreja é a melhor do mundo, meu ministério é melhor, eu canto melhor, eu prego melhor. Isso é uma doença, porque aqui Deus está deixando bem claro: Maria, não tem nada a ver com você. Você achou graça, sou eu. Não tem intervenção sua, não tem intervenção de homens, é algo divino. E como divino é, divino nascerá. Eis que seu ventre conceberás e dará luz. Sabe o que é lindo nessa palavra? É que Deus está falando: vai nascer dentro de você, no seu ventre, aqui, algo vai nascer. Coloca a mão na sua cabeça, por favor. Diga assim: milhares de pensamentos de paz, de sabedoria irão nascer sobre vocês. Coloca a mão assim, ó. Diga assim: Deus, eu vou gerar milagres na tua presença. As tuas palavras serão como fortalezas dentro de mim, em o nome de Jesus. Você vai conceber, vai nascer. Eu fico imaginando Deus olhando para mim. Vocês sabem a minha história. Não tinha como eu ser pastor em nenhuma das possibilidades. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Você pensa num jovem praticamente órfão. Meu pai nunca disse assim: eu tenho orgulho de você. Fui escutar que meu pai me amava depois de adulto. Nunca tinha ganhado um presente, praticamente. Nunca tinha escutado nada do meu pai. Só conhecia meu pai como um religioso, que um dia entrou na igreja, e minha mãe, que não era crente, era atormentada por ele. Ele queria conhecer Jesus, mas minha mãe não aguentando, ouvindo tantas coisas. E ele sai de casa. É muito difícil quando uma família é destruída por um adultério. Minha família foi destruída por causa de um adultério. E de repente eu me encontro sem absolutamente nada. Uma das lembranças que eu me lembro foi quando meu pai e minha mãe estavam brigando por mim. Cada um segurava assim no meu braço. Eu era pequenininho, devia ter uns 8 anos. Minha avó, que antigamente as vó eram braba, cara. Minha avó pegou a vassoura para dar uma vassourada no meu pai, mas errava, só acertava em mim. Eu falava: Deus, não tenho nada a ver com isso, estou tomando vassourada. Um dia eu entro numa igreja, sem a menor ideia de quem era Deus, e eu escuto que existe uma família. E essa palavra foi tão tremenda que eu disse assim: se existe essa família, eu quero conhecer, porque até agora eu não tive. Eu não vou contar meu testemunho para vocês, alguns daqui já sabem. Mas o que mais me cantava na igreja, assim, ou me deslumbrava, sei lá o nome, nunca foi a música, nunca foi uma pregação, nunca foi um louvor, sempre foi o Cristo. Eu achava ele lindo dentro da igreja. Eu falava: eu preciso conhecer esse cara, eu preciso que ele me abrace. Eu conseguia ver Deus em várias ministrações, é impressionante. Eu ia para a escola dominical, e quando eu escutava alguém pregando, eu falava: esse Jesus eu preciso conhecer. Várias vezes eu pedi: Jesus, você senta do meu lado, você come comigo. Eu queria conhecer esse Deus Pai. Apesar de eu estar na igreja, eu não queria ir para a igreja no dia dos pais, porque todo mundo tinha pai, eu não. Minha mãe não era crente.
Eu ia sozinho. Eu entendo cada adolescente que chega na igreja quando os seus pais não são evangélicos, porque eu passei por isso. No meio disso tudo, Deus me alcançou, eu não sei explicar. Mas em algum momento Deus me chamou, e hoje eu falo de uma paternidade que eu recebi direta do Senhor. Ele é meu pai. Consegui perdoar meu pai, converso com meu pai, normal. Mas o que eu quero dizer para você é que quando o chamado de Deus vem sobre você, você é inundado por uma onda de amor. Eu imagino que Maria não estava pensando em tudo, porque se ela pensasse, ela podia abortar. Porque ao mesmo tempo que ela recebe um chamado, a sua vida acaba naquele momento. Deixa eu falar para você, quando Deus te chamar, muita coisa vai acabar na sua vida. Irmãos, eu falo algumas coisas, mas é sério, quando me consagraram ao apóstolo, eu não pude entrar em vários lugares, porque tem gente que não gosta de apóstolo. E eu não estou falando de apóstolo por título. Eu estou falando de enviado. Aquele que funda a igreja, aquele que estabelece junto com Jesus. Alguns chamados na sua vida vão te expulsar de alguns lugares. E às vezes a gente está tão confortável que a gente não quer viver isso. Mas é impossível, porque quando Deus começa a operar na sua vida, imediatamente você é retirado de alguns lugares. Maria, quando ela fica grávida de Jesus, ela é diferente de todo mundo. Em qualquer lugar que ela estivesse, algo dentro dela era maior do que ela. Sabe o que é interessante? É que Maria está grávida de algo que ela mesma não vai fazer nada. Ela só tem que ser saudável. Para a criança nascer, ela só deveria continuar saudável. Quando uma mulher fica grávida, tudo que ela tem que fazer é ficar saudável. Porque tudo que é saudável cresce. Quando o chamado entra na sua vida, você precisa ser alguém saudável. A sua mente precisa ser uma mente saudável, Senhor. Se você começar a escutar as lamúrias, as decepções, os gritos, os silêncios. Como é que é isso? Gritos e silêncio. Às vezes no meio do silêncio, você rompe esse silêncio com tantas dúvidas. São os gritos silenciosos dentro de você. E é um erro terrível teológico. Porque quando você acha que é por sua causa, você já se perdeu. Se eu não estou pronto, não estou preparado, diga para o seu irmão, não está. Nunca estará pronto. Como é que alguém fica pronto para receber o Rei da Glória? Como é que é isso? Como é que a gente, fala para mim, como é que a gente chora de forma profissional? Nós não somos profissionais da fé, nós somos irmãos apaixonados pelo Cristo. Como é que a gente carrega a cruz de forma profissional? Não, agora, aleluia, eu vou ser um pastor profissional, eu vou ser um músico profissional. Aí, Filipinho, você está tocando aqui, você está estudando, de repente você ensaiou, só que no meio disso tudo você vê Deus. Aí você se ajoelha e começa a chorar. Aí de repente o ministro de louvor fica chateado e fala, ô Filipinho, tu não vai tocar não? Aí você vira para ele e fala, bem assim, eu estou tocando. Só que eu não estou tocando com o meu baixo, eu estou tocando nele. E de mim está saindo virtude. Talvez você diga, mas eu não sou adorador. Quem te disse isso? Você precisa de um instrumento para ser adorador? Não, você precisa somente de um coração quebrantado. Maria recebe esse chamado e ela percebe que esse chamado é maior do que ela. Irmãos, não é uma hierarquia dentro da igreja. Você não começa obreiro, daqui a pouco está diácono, daqui a pouco está, eita glória, agora sou presbítero, daqui a pouco pastor, daqui a pouco bispo, daqui a pouco querubim da guarda, aleluia. Não. Talvez você nunca seja um pastor na igreja, não tem problema você não ser. Mas talvez você vai ser a pessoa que mais vai operar em milagres dentro da igreja.
Existem pessoas que não têm títulos, mas quando ajoelham para orar, o Senhor responde. Alguns nunca serão aqueles que trabalharão no ofício da igreja, mas serão engenheiros, construtores, dentistas, milionários. Aleluia. Talvez a tua profissão, Deus te prospere tanto que você comece a ser alguém diferente. Mas o que Deus chamou você para ser? Você imagina, você está aqui na roupa, mas fala, mas eu não acredito na paternidade. Como essa pode ser a sua casa? Eu não acredito em treinamento, eu não acredito em restauração familiar, eu não acredito em obediência. Deixa eu falar uma coisa, você não pode estar na igreja porque você gosta de mim, irmãos, porque eu vou te decepcionar. A gravidez é uma mistura de hormônios. Vai ter algum momento que você não vai gostar de algo que eu faça. Mas quando você entende que Deus te chamou e aquilo que está dentro de você tem um propósito, independente do que você passar, você vai permanecer até nascer o seu chamado. Hoje é tão diferente. A mulher, quando sabe que está grávida, toma vitamina diferente, ela toma uma opção de coisa. Antigamente a criança acordava, demorava um tempinho para sorrir, né? Para abrir os olhos. Agora parece que já acorda dando tchau e falando, bate uma selfie. Apesar das coisas estarem acelerando, o processo de Deus é no tempo dele. É Ele que faz, é Ele que ministra, é Ele que opera. Deus está falando bem assim, Maria, eu não vou te dar esse manual dizendo quais são as coisas que você vai passar. Até porque se ela já conseguisse ver as chicoteadas de Jesus, talvez ela abortaria seu ministério. Você já pensou, Ana? Deus falando para você assim, Ana, eu estou te chamando agora, mas eu quero te dizer que daqui a 30 anos você vai ver o seu filho sendo chicoteado em praça pelo aquilo que você carregou. Será que você não ia desistir? E aí, Rodrigo? Será que se Deus te mostrasse um pouquinho das provações que você ainda vai passar, você teria desistido? Por isso que é um processo. Deus vai dando a medida que a gente precisa. É que nem o escape. Sempre tem um escape para que você não se perca. Quantos de vocês aqui, sinceramente, já pensou em fazer alguma coisa errada e de repente vem um escape? De repente, se alguém te liga, alguém ora por você, você sente, não é para mim fazer isso. Maria, ela está grávida. E como é que explica para os pais? Eu não sei se você parou para pensar no que eu disse domingo. Como uma menina grávida da maior promessa explica isso para os pais. Eu não estou só falando, pai, eu estava aqui e de repente apareceu um anjo. Nenhum pai iria acreditar nisso. Como é que um pai ia acreditar que a sua filha estava carregando a resposta para ele próprio? O problema é que você às vezes escuta Deus e não acredita. Deixa eu falar uma coisa, eu conheço muito bem pessoas carentes, porque já fui carente. Eu sei os sintomas. Eu conheço pessoas, eu nunca tive baixa estima. Deus sempre teve que me quebrar. Eu sinto que eu preciso ser mais humilde, né, Filipinho? Mas eu conheço alguns de vocês, bem perto. E eu sei a dificuldade que vocês têm de se olhar no espelho e se autoavaliar. Às vezes vocês têm uma imagem distorcida que só vocês enxergam, porque alguém falou para você e você acreditou nisso. Qual foi a voz que ficou no coração de Maria? Aquela voz que ela ouviu de Deus mandando um anjo ou das críticas? Como é que pode, hein, Maria? Está grávida?
Como é que pode? Que gravidez é essa? Como é que pode, JP? Agora tu quer ser crente na igreja? Como é que pode? O que você fez? Existem algumas vozes que sempre vão falar, você que vai decidir quais são aquelas que você vai jogar fora e aquela que você vai escutar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava lendo o livro de Timóteo, Paulo dizendo, e ele começa dizendo uma parte assim: olha, alguns vão se perder. Sabe o que é triste? Alguns daqueles que cantam aqui, que pregam aqui, em algum momento vão se perder. Sempre vão culpar alguém. Nós tivemos pessoas aqui que não aceitaram a sua própria reprovação. Deus os repreendeu e reprovou e saíram da igreja. Talvez você esteja sentado aqui e o dia que Deus começar um tratamento com você, talvez você não aguente sair da igreja. E eu não estou falando da roupa, eu estou falando da igreja mesmo. Será que você seria capaz de ficar 2 anos a partir de hoje sem ministrar em nenhum momento na igreja? Será que você não ia falar assim: não, esse pastor não gosta de mim? E se fosse o próprio Deus? E se Deus falasse isso com você? Porque eu sempre soube, cada vez que eu entro aqui, que um dia eu não vou subir mais. Isso eu sei desde quando eu tinha 35 anos. Deus me disse: prepara alguém para ficar no seu lugar. Eu disse: Deus, só vai me matar? Não, é porque eu não quero que você chegue com 80 anos e diga que não preparou ninguém. Todas as vezes que eu subo aqui, eu sei que o meu propósito é preparar os filhos para assumirem o seu ministério. Porque vai ter um dia que, por mais que eu queira subir, eu não vou conseguir. Vou estar velho, vou estar cansado e meu ciclo vai ter terminado. O problema é que tem pessoas que nem começaram e já desistiram. O legado não tem a ver com a popularidade, não, é cumprir o propósito. Aquela menina na casa de Naamã cumpriu o propósito, levou Naamã para se encontrar com o profeta. Existe um propósito na sua vida e você precisa encontrar. Se Maria começasse a pensar, o problema é que a gente tem um ministério cheio de fantasias. Olha, eu vou ser pastor na igreja, aleluia, todo mundo vai gostar de mim. Olha, eu vou ser aquele que ora e todo mundo vai gostar de mim. Diga para o seu irmão: tem gente que não vai gostar de você. Diga: por melhor que você seja, tem gente que não vai gostar de você. Toda vez que você se destacar, Juliana, em alguma coisa, alguém não vai gostar de você. Eu falo para os adolescentes: em algum momento vocês vão disputar vaga com alguém, e se você ganhar, essa pessoa não vai gostar de você. No mundo tereis aflições, mas coragem, ele venceu o mundo. Maria estava entendendo que ela tinha um chamado, mas ela ia passar por um processo. Esses processos são... Eu fico pensando, por que Deus não deu essa palavra no domingo? Eu não sei você, mas eu estou impactado com a palavra, agora mesmo. Eu estou falando, Deus está... Falei, rapaz, isso dá um seminário. Processos imutáveis. Processo. Maria, não vou te livrar dos xingamentos, das afrontas e nem da dor. Maria, deixa eu te falar uma coisa: tu vai ter dor de parto e dor de ver o filho morrer. Se alguém falasse: Maria é uma mãe, é uma mãe. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhuma mãe quer ver o filho morto. Nenhuma mãe. Nenhuma mãe quer ver o filho sendo espancado, flagelado. O chamado de Maria tem um início e tem um processo. Se você fugir dessas partes e só querer ficar com as coisas boas, sinto muito de dizer, você não tem um chamado. Não, anjo, já que você está falando comigo, eu quero do meu jeito. Você sabe qual é o grande problema? A gente escolhe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina isso, vou te falar hoje, Rodrigo. Se daqui a 1 ano eu te mandar para outro estado e falar: ó,
Você sabe que Deus está mandando você vai ter que largar tudo aqui. E aí? Não, eu só vou se eu estiver ganhando uns 10 mil, aleluia. Se tiver tudo pronto. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar para aqueles que um dia vão subir aqui e serão ministros. Talvez você comece exatamente como essa igreja nasceu, com 12 pessoas, só com Deus. A gente não envia o pior, a gente envia o melhor. É o melhor que nós temos. Só que quando a minha mente está, a gente fala, não. Agora vamos imaginar que eu diga para você, ô Silvia, você tem um chamado, mas só vai fluir daqui a 30 anos. Você imagina Jesus querendo curar todo mundo? Eu fico imaginando, tinha um dom, tinha um chamado, era próprio Deus. Existe um tempo do chamado e um tempo do estabelecimento. Deus só libera Jesus com 30 anos. Com 30 anos, vem cá, Jesus, agora é o tempo. Sabe qual é o grande problema da gente? A gente quer fluir fora do tempo do chamado. Então tudo que você viveu fora do tempo é um prejuízo. JP, se de repente você tivesse um chamado para ser um ministro, daqui a 10 anos, eu te colocasse hoje, durante 10 anos você ia sofrer, ia lutar com a força do seu braço. Tem pessoas que lutaram com a força do braço e deram errado em tudo. É por isso essa angústia. Mas quando chega o tempo do estabelecimento, do chamado, parece que tudo flui, porque Deus chama, mas Ele vai junto nesse chamado. Hoje como é fácil. Hoje eu fui lá para ver as cadeiras para a gente fechar. Na hora que eu ia fechar, eu falei, não vou fechar. Não está no nível de excelência que a gente quer. Pastor, mas é mais caro, não tem problema. O Wagner é excelente. Maica é excelente. A igreja é excelente. Nós vamos comprar a excelência do melhor que a gente pode fazer. Se o melhor que a gente pode fazer é ficar com uma cadeira de plástico, que fique essa cadeira de plástico. Se o melhor que a gente pode fazer é uma super acolchoada, aleluia. A gente só não pode comprar uma cadeira para ficar confortável nela e esquecer de ir para as nações. Falei, não, nós vamos melhorar essa cadeira aí. Pastor, mas eu já bem comprei a cadeira da minha família, não tem problema não, é só pagar o upgrade. A gente melhorou. Um dia você vai estar frente a frente com o seu chamado. Sabe, uma hora que eu fico pensando é Maria vendo, eu sei que eu dei um pulo grande, vendo Jesus apanhar. Não quero ver isso não. Maria foi até o momento de Jesus ser crucificado. Você entende? Jesus olha para João e fala, eis aí sua mãe. Ele sabia a solidão de João. Ele olha para Maria e diz assim, eis aí seu filho. Uau! Jesus é incrível. Algo piscou aqui, não foi? O que foi? Vocês já repararam aí que a gente comprou mais Move? Ficou bonito, não ficou? A gente ganhou aí 4 top. Processo. Me responde, se você doar a sua vida e ganhar milhares de pessoas, vai importar qual título você tem? Seja sincero. Não. Eu acho tão errado. As pessoas idolatram Maria, mas é uma mulher comum, chamada por Deus para o extraordinário. É isso que Deus quer fazer com você. Te levar a um processo. Sabe o que é triste? Eu passei anos da minha vida pregando essa palavra para pessoas que tinham chamado. E vi algumas dessas pessoas
nunca viver esse chamado. Porque parece que alguns são como aquela semente que cai no meio das rochas e são sufocadas. Algumas pessoas entendem que tem chamado, mas o amor pelo mundo, pelas riquezas e por uma vida fácil é mais forte do que o amor pelo Senhor. A gente tem uma ideia tão errada que a gente acha que viver para Deus é viver enfurnado dentro da igreja. Não, viver para Deus, uau! Você sabe por que dessa igreja se chamar Filhos Benditos? Por que a gente não diz assim, Deus é abençoado? Não, porque Deus não é contado pelo que Ele tem, mas porque Ele é. E quando a gente fala filhos benditos, são filhos abençoados pelo Senhor. Benditos, semelhante àquele que é bendito ao Senhor. Porém, precisam ser filhos maduros. Em algum momento você vai precisar amadurecer o seu chamado, sair do leitinho e começar a viver intensamente. Em algum momento você vai ter que crescer. Vocês entendem o que eu estou falando? Em algum momento você vai ter que crescer. Não vai existir aplausos, mas vai ser extraordinário. Quero orar por você. Sai do seu lugar agora, todos, e ajoelhe aqui. Que eu quero orar pelas dificuldades que você vai ter no seu ministério. É uma quarta antes de um feriado. São os processos. Ninguém vai poder te ajudar. Existem alguns processos que você vai precisar passar. São inevitáveis. Eu não posso dizer que esse percurso não terá dores, nem dificuldade. Maria, quando ela fica grávida, a vida dela acaba. Você já pensou se ela quisesse provar isso? Você já pensou se ela fosse tão carente que quisesse provar isso para alguém? Ei, aqui ó, olha aqui ó, eu sou aquela que carrega a promessa. Não, porque existem pessoas que você não precisa mostrar para ninguém, você precisa viver. Você diz que tem um chamado para a palavra, mas a palavra não é prioridade na sua vida, porque você não lê a palavra. Você diz que tem um chamado para adoração, mas você não dedica. Você faz quando quer, você faz o que você quer. Você diz que tem um chamado para intercessão, mas você não chora há muito tempo pelos perdidos. Você diz que tem um chamado para cura, mas você não odeia a doença. Uma pista do seu chamado é aquilo que você odeia e aquilo que você ama. Irmãos, eu não gosto de ficar falando muito de mim não, mas eu não tenho para onde ir, eu só tenho Jesus, sem fazer mais nada. A vida com Jesus não é uma carreira, pelo amor de Deus, é uma renúncia. Nós não somos profissionais da fé. Sabe por que às vezes Deus não te usa na casa dele? Porque você não entendeu que é com simplicidade e maturidade, não com exibicionismo e infantilidade. É com perseverança. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você acha que Deus queria que você ficasse mudando de igreja para um lado e para o outro? Às vezes você vive como se fosse uma roda gigante, porque no momento do seu tratamento você pulou fora do barco. Aí você vai para um outro lugar e você fica feliz até Deus começar a te tratar. Jesus, ele nunca fugiu da cruz. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não fuja dos processos.
Você vai ser infeliz em qualquer outro lugar. Só existe felicidade no centro da vontade do Senhor. Há quanto tempo você não clama ao Senhor? Há quanto tempo você não se rende diante do Senhor? Há quanto tempo nós nos tornamos espectadores de um espetáculo de fé? Quantos de vocês já viram um milagre? E se você for a resposta para esses milagres acontecer? Não, eu tenho um ministério. Que ministério é esse que não é acompanhado de renúncia? Deixa eu falar uma coisa, cadê os seus discípulos? Cadê as pessoas que você cuida? Não, eu cuido falando de tal. Cadê os seus frutos? Cadê aquilo que você carrega? Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Você sabe por que muita gente se perde no meio desse ambiente? Porque não entendeu o que é fluir. Fluir não é controlar, é navegar em uma onda do Espírito. Eu vejo muitas pessoas ministrando debaixo da força do próprio braço, forçando para as coisas acontecerem. Maria não. Ela estava fluindo. Ela estava fluindo em uma onda incontrolável. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Sabe, se você tiver um chamado de verdade, você vai ser provado e aprovado. Vai ter dias que você vai estar pronto para ministrar e Deus vai falar, não, para saber seu coração. Vai ter dia que você vai estar com uma palavra e Deus vai falar, não quero usar essa palavra. Você vai passar por alguns processos. E se você não tiver maturidade, vai ser o dia que você vai ser retirado desses processos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Imagina alguém que sonha muito em ministrar na casa do Senhor, mas depois de um tempo amou mais ministrar do que o próprio Senhor, e aprendeu só vir no culto quando está ministrando. Depois de um tempo, Deus olha e diz assim, eu não quero mais porque eu não te conheço mais. Imagine alguém que fala de um evangelho que só serve para os outros e não serve para si. Maria viveu
esse processo. Ela viveu essas lutas. Eu fico imaginando essa mulher, quando ela descobre que Jesus ressuscitou. Era uma mãe. Uau! Esqueça agora a discípula. Era uma mãe. Quem de vocês aqui, vendo um filho ressuscitar, não estaria feliz? Algumas coisas na vida de vocês vão ressuscitar, mas vocês precisam passar por esse processo de morte e de aperfeiçoamento. Pai, eu quero te pedir para essa noite, que todos que estejam aqui, Senhor, comecem um processo em Deus, Senhor. Que ninguém desista, Senhor. Eu te peço para aqueles que não vieram no culto hoje, mas estão escutando essa palavra, Senhor. Aqueles que de repente entraram no YouTube e botaram alguma coisa lá e essa palavra chegou. Eu quero te pedir para aqueles, Senhor, que estão passando por um processo de aperfeiçoamento, mas estão tentando evitar de qualquer jeito as dores. Interessante que eu me lembro de Jesus na cruz. Ele podia não sentir nenhuma dor, mas Ele se permite isso. Ele se esvazia ao ponto de levar nossas dores. Eu quero te pedir para aqueles que estão sentindo dores tão insuportáveis, que estão dizendo: eu vou parar, eu vou largar. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor entre com força, para que essa palavra rompa estações, rompa o tempo, e essas pessoas sejam alcançadas por esse Cristo maravilhoso. Eu quero abençoar, Senhor, meus filhos. Quero abençoar os filhos desses filhos, Senhor. Quero abençoar minha família e abençoar a família desses, Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe.